Quero conversar com você sobre o tema adoradores proféticos. E eu quero falar aqui em João 4 de uma mulher que se tornou uma adoradora profética, a mulher samaritana. Jesus está aqui em Sicar, na fonte de Jacó, e aproxima a mulher samaritana. E Jesus então pede a ela: dá-me de beber. E ela diz: como? Dá-me de beber. Tu és um judeu e eu uma samaritana. Os judeus e samaritanos não dão bem. E Jesus diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede dá-me de beber, tu pedirias uma água e receberia água viva. E ela fala: Senhor, o poço é fundo, como tirar esta água? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta água com sua família e o seu gado? E Jesus fala com ela: mulher, todos que bebem desta água voltarão a ter sede, mas a água que eu tenho para dar, quem dela beber nunca mais terá sede, mas jorrará do seu interior para a eternidade. E ela fala: Senhor, dá-me desta água. E Jesus: vai, chama teu marido. Eu não tenho marido. E Jesus declara: bem dissestes, porque 5 maridos tiveste, que não era teu, e este também não. E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoram aqui, os judeus em Jerusalém. Onde é o lugar que deve se adorar a Deus? E Jesus declara: mulher, é chegada a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. E ela fala: Senhor, eu sei, haverá de vir o Messias, o Cristo ungido, que vai nos ensinar sobre isso. E o Senhor disse: sou eu. Ela ficou tão maravilhada que ela saiu e foi em Samaria, e lá avisou os homens, e os homens vieram, e a Bíblia diz que creram em Jesus muitos samaritanos. Os adoradores proféticos são aqueles que já beberam da água da vida, que é Jesus. As pessoas estão sedentas de algo que elas mesmas não sabem, mas é a falta de intimidade com Deus. E tem buscado nas fontes, buscam nos gurus, nas religiões, mas só quem pode preencher o vazio que há no coração do homem, só quem pode matar a sede da alma do homem é Jesus, que é a água viva. Quem crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a água viva. Você já bebeu desta fonte, desta água que é Jesus? Beba desta água, creia em Jesus, e você se tornará um adorador profético. Mas ainda em segundo lugar, os adoradores proféticos são aqueles que entendem que o ponto de contato com Deus é através de Jesus. A mulher perguntou: Senhor, é aqui ou lá no templo em Jerusalém? Onde é o ponto de contato? Queridos, as pessoas estão procurando hoje. O que mais fala hoje é de portais, cabala. As pessoas querem ter contatos com Deus e serem adoradoras, mas utilizando artefatos da superstição, do paganismo, pirâmides, cristais. Mas a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2,5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o ponto de contato. O texto diz: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. É o Espírito de Deus que comunica com o Espírito do homem. E através de Jesus ele adora ao Senhor. E é em verdade. Os homens tentam, na religião, enganar Deus. E é por isso que não são adoradores, porque ninguém engana a Deus. É com o coração aberto, é com a alma transparente, é em espírito e em verdade. Abandone estes objetos supersticiosos. Os adoradores proféticos não precisam de um altar, não precisam de uma imagem de escultura, porque Jesus é o mediador e adora a Deus em espírito e em verdade. É assim que o adorador faz. Eu quero desafiar você a buscar esta adoração verdadeira
em Jesus. Mas ainda em terceiro lugar, os adoradores proféticos entendem que não há um lugar específico, não há um lugar circunscrito para adorar a Deus, porque Deus está em todo lugar. Não há um templo sagrado, porque todo lugar se adora a Deus. O adorador profético entende que em 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, até no momento íntimo do casal, ali é um culto de adoração a Deus. Os adoradores proféticos entendem que não se inicia culto a Deus, porque o culto a Deus já foi iniciado no momento em que ele converteu, em que eles converteram ao Senhor. Os adoradores proféticos entendem isso. Uma certa ocasião, um diácono estava jogando numa quadra com os jovens da igreja, aí de repente o diácono derrubou um menino, e aí o menino falou assim: mas o senhor é um diácono. Ele falou assim: diácono é lá na igreja, aqui não. Algo dúbio. Santo Agostinho escreveu 2 livros, A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens. Porque a cidade de Deus é o lugar sagrado, é no templo. A cidade dos homens é lá no secular. E isso entrou na cabeça e se tornou as pessoas religiosas cegas. Mas em todo lugar, o tabernáculo de Deus está sendo erigido, porque nós somos tabernáculos vivos de Deus. É igual aquelas mulheres que vão para a igreja e levantam as mãos, dão glórias, até tremem, mas em casa é o inferno. É aquele homem que na igreja até muda a voz, faz coreografias, mas em casa é um promotor da desordem. Os adoradores proféticos entendem que em todo lugar adora-se a Deus. Mas em quarto lugar, os adoradores proféticos não fazem acepção de pessoas. A mulher ficou aqui, falou com Jesus, mas os samaritanos com os judeus não dão bem. E Jesus estava ensinando que o adorador profético não faz acepção de pessoas. Como que você vê, querido? Uma pessoa de outra religião, de outra seita, uma pessoa que comete práticas que na visão, no conceito da sociedade tem de ser desprezada, igual os fariseus fizeram com aquela mulher adúltera. Assim também muitos que se dizem adoradores desprezam as pessoas. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E como adoradores, precisamos de entender que a salvação, a graça de Deus é para todos. Mas em último lugar, os adoradores proféticos são profetas de Deus para levarem a água viva. A mulher saiu e foi lá em Samaria e falou com os samaritanos: venham ver, o Messias veio, o Cristo, ele revelou toda a minha vida. E muitos creram. Os adoradores proféticos são atalaias de Deus, são profetas. Você precisa, como atalaia, adorador de Deus, pregar o evangelho na escola, na faculdade, levar esta água viva para tantos que estão sedentos. A Bíblia diz em Mateus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quero terminar. Os adoradores proféticos entendem que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora podemos chegar na presença de Deus com a alma aberta, porque Ele vai nos aceitar através do sangue do Cordeiro e como mediador, ponto de contato, Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e beba da água da vida. Amém.